Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Paula. Todo mundo no estúdio com a gente aqui hoje. Felipe, hoje quando até a gente precisa pronunciar correto aqui, Felipe com I, né? Isso. Rodrigues, que é o nosso convidado da BBI Solution, cientista de dados, que trabalha com inteligência de negócios, utilizando ali a inteligência artificial, Big Data, etc. E está aqui com a gente essa semana explorando um pouco essas oportunidades. E nós temos aqui o Felipe, que é da produção do Life Academy, da Academia da Vida. Hoje, quando o Felipe e eu vindo aqui para a Dori, subindo aqui a Rua Augusta, nós estamos aqui na Augusta com a Paulista, me chamou a atenção e até comentei com o Felipe. Nossa, tem ali uma loja que vende DVD, CD, vende fita VHS. Nossa, fantástico. E aí eu me dei conta, né? De algum lugar do passado. E realmente um flashback, né? E ele disse, é um sebo, né? Aí eu me senti assim como... Sabe aquelas pessoas dizem, no meu tempo? O Mr. Magoo. Né? Sabe aquelas pessoas dizem que no meu tempo, né? As pessoas que dizem assim, no meu tempo, dá a impressão que agora estão vivendo num tempo emprestado, né? Que não é delas mais. Mas eu vivi assim, eu celebrei a chegada do videocassete, aquilo era fantástico. Você ia lá na locadora, alugava... Agora você vai ter que explicar para o ouvinte o que é videocassete. O que é videocassete, né? Que não sabe. A molecada não sabe. Aí você alugava o filme, passava o final de semana, cansei de pagar a multa porque esquecia de devolver a fita e tal. Rebobinar. Não é? Rebobinar e tal. E agora eu me dou conta de que a gente, quando quer assistir um filme, você vai lá na sua TV e acessa lá um serviço de filmes online, aí você começa a assistir aquele filme, para naquele ponto, aí daqui a pouco você retoma lá do seu celular, do mesmo ponto onde você parou, continua, ou você vai no seu computador e para e vai para o seu computador. E recebe um aviso quando chega episódio novo, não precisa esperar até as 9 da noite para começar. Tá tudo em todos os lugares e tal. Então, essa é uma transformação grande que houve, mas muitos aqui que são pré-históricos como o Serginho, não é que não assistiu o Vilúvio, mas pisou na lama ali e tal. Ai, meu pai. Assistimos assim uma rede imensa, né? Vimos aqui que havia uma rede imensa de locadoras blockbusters e tal que simplesmente desapareceram. É né? verdade, muita gente viveu disso. Então vamos falar aqui um pouquinho e de profissões também que desapareceram, né? E ontem nós começamos a falar um pouco sobre isso, né? Sobre negócios que surgem, negócios que desaparecem, profissões que surgem, profissões que desaparecem. Felipe, quais são algumas das profissões que tendem a desaparecer e qual a relação que existe entre, por exemplo, inteligência artificial e esse novo cenário? A inteligência artificial, vamos começar falando um pouquinho sobre ela. O nome, naturalmente, ele é autoexplicativo, mas assim, ela está aí para ajudar as pessoas que trabalham, utilizam a informática como um meio para realizar alguns processos que antes desse conceito ser utilizado, parecia impossível. Um exemplo claro, acho que vai estar na mídia e todo mundo tem falado, são os carros autônomos. A Chevrolet, mês passado, já começou a fazer uma petição para o governo da Califórnia para lançar o primeiro carro em produção de série sem volante. Uau! E imagina, você pensar que estamos caminhando para um mundo onde não vai mais haver necessidade de dirigir, né? Ou pelo menos não da forma com que a gente conheça a direção. Então, vamos começar aí. Então, provavelmente o motorista particular seja um profissional aí que está correndo risco. Que vai sair do mercado mais cedo ou mais tarde. Em algum momento, E nós também, né? Todos nós acabamos sendo motoristas,
alguns até gostam, acham relaxante, é uma atividade que daqui a uns dias não vamos mais poder fazer, né? Então, no caso especificamente, né, quando a gente está falando aqui do carro autônomo, explicando para o nosso ouvinte que por algum motivo nesse momento não está se recordando, é aquele carro que dirige sozinho, tá certo? Isso. E você citou aí a GM pensando em lançar um carro que não tem volante. Isso tá ainda a tempo futuro, mas a gente já sabe que tempo presente já existe hoje na própria Califórnia, se não me engano, um dos estados, eu não sei se é Califórnia ou Geórgia, que tem já caminhões que estão andando sem motorista. Ainda tem um motorista na cabine, mas ele não dirige, certo? E já tem carros andando. Já foram feitos alguns estudos e já tem relatórios de caminhões que cruzaram os Estados Unidos inteiros sem motorista e ninguém sabe. Só esses estudos. Se procurar na internet, vocês vão achar esses relatórios. É bem interessante. Pois é, a própria Uber nos Estados Unidos já tem uma cidade que está rodando lá com carros sem motorista também. Tem um motorista, mas ele não dirige, ainda em processo de teste, mas enfim. Na verdade, a gente está dizendo que a inteligência artificial é isso. Sei lá, você ensina um computador e ele aprende a dirigir. Não um processo, mas realizar um processo com inteligência. Com inteligência, tomando decisões, né? Porque isso. Ele está ali e para, cada avança. Vez que ele repete esse processo, ele aprende mais. Então, cada vez ele fica mais perfeito em realizar aquele processo, tomar as decisões para que o processo continue sendo executado da melhor forma possível. Porque aquela experiência vai lá para um banco de dados e talvez um pouco diferente do ser humano que às vezes vive aquela experiência e esquece. Ele não esquece. Não, ele esquece, ele transforma aquilo numa estatística e tal, então vai ajudá-lo a tomar uma decisão ainda melhor da próxima vez que vai acontecer. Que né? coisa. Então veja, assim, eu penso que, por exemplo, uma boa parte dos acidentes que ocorrem, eles são muitas vezes produto de distração, cansaço, ou de nós não estarmos vendo determinada coisa, né? Então, por exemplo, agora, recentemente, sem querer, eu quase atropelei uma moto porque ela estava num ponto cego do meu carro e um carro autônomo, ele tem aqueles sonares que vão ver de qualquer jeito, tá certo? Sim. Tiver claro, tiver escuro, tiver apagado, não tiver apagado, ele vai ver e vai tomar uma decisão. Continuando um pouquinho mais sobre esse assunto, tem alguns vídeos no YouTube que a inteligência artificial ela tem se especializado tanto no ato de dirigir que em alguns casos ela tem até está prevendo o acidente que vai acontecer e já para o carro antes. Tem alguns vídeos do automóvel Tesla freando sem motivo 2 segundos antes de acontecer um acidente na frente dele. Nossa. Porque ele percebe que um comportamento de algum carro que está próximo dele já está num risco de colisão. Então ele para, freia. Antecipa. Isso acaba causando até uma sensação de premonição, mas não é. Justamente a inteligência artificial trabalhando cada vez mais na sua excelência. Porque ele acaba monitorando a informação dele e dos que estão à frente, né? Isso, exatamente. E assim, a gente já tem aqui em São Paulo, por exemplo, uma linha de metrô, que é a linha amarela, em que o metrô, a linha 4, né, e que os trens não tem maquinista, não tem operador. O trem anda sozinho, está totalmente controlado por computadores. Agora, então, aqueles que imaginavam que seria impossível um carro ser guiado sozinho, né, está aí chegando a inteligência artificial. Então, essa é uma profissão do motorista que tende a desaparecer. Agora, tem outras funções que são ainda tipicamente mais humanas que também podem desaparecer, né? Por exemplo... a gente tem falado muito do telemarketing, que provavelmente você ouvinte aí que utiliza a internet para fazer compra, às vezes você tem alguma dúvida e você entra num chat, que é uma sala de bate-papo, para questionar sobre preço, desconto, condição de pagamento, às vezes a sua mercadoria não chegou, e você faz algumas perguntas. E muito provavelmente você tem perguntado para um robô e não é para um ser humano. Porque esses chats, eles são coordenados ou são... você está interagindo com o computador. Porque normalmente, a maioria das perguntas que vão para esse chat são perguntas muito parecidas. Então existe lá um grande banco de dados com um monte de características. A inteligência artificial entende o tema, o assunto que você está perguntando. E pensa a resposta. E já te dá uma resposta. Se a inteligência artificial percebe que você tem alguma coisa que é um pouco mais complicado, algum detalhe que seja um pouquinho mais interessante, que um humano inicia a conversa, que ele se intrometa nessa conversa, automaticamente você é passado por um ser humano. Mas provavelmente, se você já conversou num chat de conversa aí
no site, fazendo um e-commerce aí, você já conversou com um robô e não está sabendo. Serginho, e eu achando que você aqui apresenta o programa é um ser humano e é um robô, Serginho. Nós estamos aqui na Dora FM. Você ainda vai ter um robô. Agora, veja, então, ou seja, já existe do outro lado do telefone, do chat, muitas vezes você imagina que está ali conversando com uma pessoa, e, na verdade, você está conversando com a inteligência artificial. Tem uma tecnologia, se vocês, ouvinte, quiser procurar, entender um pouquinho mais, se chama IBM Watson. Já que pode falar marca aqui no produto, eu vou falar também que é a tecnologia de inteligência artificial que a BBI utiliza. E é uma tecnologia que tem assim, mudado vários mercados. Aí. Tem várias experiências de mudança de processo, porque essa inteligência artificial tem melhorado o processo. Então, aí a gente entra com... A gente conversava aqui, o Felipe até sinalizando aqui, me lembrando que a gente conversava antes de entrar no ar, sobre a automação de escritórios, né? Como a inteligência artificial, porque antes a gente pensava em automação de fábrica, né? Isso, a gente mecânica, mecânica, não é? E a gente falava um pouco sobre isso no começo. Mas hoje, que assim, sei lá, produzir objetos, então a máquina faz o trabalho humano, mas principalmente aquele trabalho braçal. Você pensa num braço robótico, você pensa em uma coisa, né? Tá montando ali um carro, um equipamento, etc e tal, não é? Mas agora a automação está entrando no escritório também, não é? Nós até comentávamos aqui que hoje nos Estados Unidos já é difícil um estagiário de direito conseguir um estágio, porque tipicamente nos escritórios de advocacia, os estagiários ali, eles fazem petições, eles acompanham ali prazos de processos, fazem pesquisas e tal. E o Watson, né, dessa ferramenta de inteligência artificial, faz isso numa velocidade absurda, não é? Faz isso infinitamente superior. No tempo em que um estagiário consegue ler 5, 10 petições, ele lê milhões de petições, literalmente, e redige essas petições, e já está demonstrado estatisticamente que a assertividade, o índice de acerto de um estagiário é de 70% e da inteligência artificial é 90%. E a inteligência artificial, por padrão, ela vai melhorando a cada ciclo. Então, pensa que a cada milhão de leitura, de páginas que ela lê, ela fica cada vez melhor. Então, isso tende a melhorar. 90, 91, 92, até chegar num número próximo da excelência aí. Bom, deixa eu falar para o ouvinte aqui que está acompanhando a Dora FM no Life Academy, Academia da Vida, que nós estamos aqui com o Felipe Rodrigues, que é o cientista de dados da BBI Solutions, e está deixando a gente aqui perplexo. Por quê? Porque talvez você do outro lado fale, o que vai sobrar para mim? Não é? Muita coisa. O que vai sobrar? Então vamos lá. Então, veja, nós conversávamos aqui também, e eu queria trazer à memória esse assunto. O Felipe nos recordava isso, até vou pedir que ele esclareça um pouco melhor, aquela mudança do padrão da economia, da forma como a economia era construída até lá no começo do século passado, não é? Isso. Dos anos 1900, que tinha uma base economia, e agora e aquilo aqui gerava valor, empregos, etc e tal, e aí houve essa mudança. Prefiro que você explique isso para a gente, Felipe. De forma rápida, até para o ouvinte conseguir entender essa linha de tempo de forma fácil, vamos falar assim das grandes empresas ou do que dirige a economia, tá? No começo desse século, do século passado, já estamos passando já... Do século do Serginho. Do século do Serginho, né, isso. Claro. O Velho Testamento. O valor lá era industrial, então o que geria a economia, a posse do dinheiro e do poder estava nas grandes indústrias. Então você era industrial, você era o cara que construía os trens, enfim, fazia pavimentação, tinha geração de energia, esse era o poder, e grandes indústrias eram o que dirigia a economia. Depois que toda essa parte industrial ela se assentou, ela virou ali um commodity, os produtos viraram esses, dirigiam essa economia. Então a gente está falando de produtos palpáveis, então a gente tinha grandes marcas como McDonald's, tinha grandes marcas como da área de telefonia,
que começavam a surgir, mas elas te entregavam, na verdade, produtos. Então, você pensa em algo palpável. E depois dessa evolução tecnológica, hoje a ideia é o serviço. Ok. Então, se você for entender quais são as maiores empresas hoje, o dessa top 10, 7 vão te entregar serviço. Você não consegue pegar o produto delas. Uhum. Aí você fala, mas, por exemplo, vamos falar aí, uma Apple está nessa lista e eu consigo pegar no iPhone. Mas é aí que você se engana, porque o que você está comprando ali é um ambiente Apple. Você precisa de um telefone para você estar nesse ambiente. Ok. Então, isso que é interessante. Você na verdade, está comprando ali algo que é não palpável, né? Vira um telefone por uma questão ali da... E que, hoje, na verdade, o telefone é uma ferramenta. E que, na verdade, chamar de telefone, não é? Porque é calculadora, é lanterna, é despertador, é cronômetro, é agenda, é correio de voz. E é um telefone. Eu estava me lembrando que... Quando a gente fala nele. Eu estava me lembrando que nós começamos o nosso escritório aqui em São Paulo em 1989, né? Como diz a Fernanda Lima, nossa consultora aqui, no tempo que o diabo era menino, né? Isso faz um bocado de tempo. Misericórdia. E é uma época em que havia reserva de mercado aqui para telefonia. E eu me lembro que nós pagamos numa linha de telefone fixo, depois de ficar esperando vários meses para conseguir comprar uma linha de telefone fixo, nós pagamos $7.500. Que era corrigido em dólar. Corrigido em dólar. Nós pagamos numa linha de telefone fixo. Tinha consórcio. Você pagava consórcio de telefone e tal. Trabalhei nesse ramo. E você para fazer uma ligação internacional, uma ligação interurbana, era caríssimo. Uau, não é? Era... Aliás, até outro dia, né? Você falar de um celular para outro era caro, não é? Hoje, eu estava tentando fazer uma ligação para o Fernando Rochael, que também faz parte da Academia da Vida, que está lá em Natal, e eu tentava falar com ele pela linha de telefone, estava horrível, aí ele falou, pera um pouquinho, aí desligou e me chamou por aquele outro aplicativo de mensagem por voz, e estava limpo e claro, tá certo? Então, tem uma tendência nesse mercado, se você perceber, os planos de telefonia hoje estão entregando muita ligação ilimitada por um preço mais barato, por quê? Naturalmente, você não está mais utilizando. Você está utilizando muito mais pacotes de dados e a internet, até para fazer ligações, do que para ligar. Muito bem. Então, veja bem, nós percebemos que, assim, que a era pós-digital, ela trouxe aí, ela vai trazer assim, a eliminação de algumas atividades, de algumas carreiras. Ela está mudando muitos negócios, não é? Mas vai trazer muitas oportunidades também, algumas nós já mencionamos. Então, o nosso tempo hoje já está esgotado, o tempo aqui passa muito rápido. Nós queremos que amanhã o Felipe ele nos ajude a entender o seguinte: quais são as oportunidades, principalmente nessa área, nesse momento em que os serviços ganham tanta importância e relevância no sentido de gerar valor, oportunidade de trabalho e negócios, e como se preparar para competir profissionalmente com emprego ou empreender nesse cenário. Muito bem, Felipe, obrigado por hoje. Que agradeço. Um privilégio ter você, Gerson também, e a gente continua aqui na programação na Dora FM falando para você que o Felipe volta amanhã então com essas dicas importantes no quadro Minha Vida, que a gente está tratando essa série nessa semana de empreendedorismo e negócios, e essas abordagens não servem só para meninada nova que está entrando agora no mercado de trabalho e na faculdade. Não, de forma alguma. Mas para você também que é maduro e tem seu negócio ou quer, enfim, entrar perceber aonde você pode se encaixar nesse novo mundo que se apresenta diante de nós. Que Deus te abençoe e continue conosco aqui na Dora FM, no Life Academy, Academia da Vida.